A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso propósito, nossa campanha, onde estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus e tendo aí vários objetivos, entre eles, ajudar você a se aproximar mais do Espírito Santo de Deus, a enxergar a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, como também receber o batismo com o Espírito Santo, caso você ainda não tenha recebido. E louvado seja Deus por isso. Essa semana estamos tratando sobre o que o Espírito Santo faz, e já vimos algumas coisas. Ele convence, ele converte, ele batiza, e hoje queremos falar acerca dos dons espirituais. É claro que falar de dons espirituais é um assunto muito abrangente, não vamos encerrá-lo nesse vídeo de maneira nenhuma, mas vamos trazer aqui alguns ensinamentos, clarear um pouco o nosso entendimento acerca dos dons espirituais em relação ao que acontece hoje. Amém? Então, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam aprender também a palavra de Deus. Glórias a Deus. Esse pequeno estudo que você vai ter aqui em vídeo está em texto também. Eu estou com o texto dele aberto aqui para que eu possa ver todas as referências e passar certinho para você. Tá? E vai ser publicado no nosso site, pregadormanassés.com. Então, acessando lá, você pode pegar esse estudo bíblico, salvar, copiar, guardar, para você utilizar quando for preciso. Amém? Bom, 1 Coríntios, capítulo 12, é onde Paulo fala sobre dons espirituais. E vamos ler o verso 7. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Glória a Deus. Em outra tradução, você pode encontrar escrito assim, para o que for útil. Então, o Espírito, a manifestação do Espírito Santo de Deus, é concedida a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Então, para que a gente comece a refletir um pouco, você tem algum dom espiritual? Ou será que você tem um dom comum, um talento, uma habilidade que você mesmo desenvolveu ao longo do tempo e está confundindo isso com dom espiritual? E se você tem algum dom espiritual, como que você usa esse dom? Você tem controle sobre ele? Essas perguntas nos ajudam a começar a entender melhor essa questão, tá? E eu quero responder aqui durante essa palavra. Amados, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui nesse capítulo que os dons espirituais são uma manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Devemos lembrar que o Espírito Santo de Deus habita na igreja do Senhor Jesus, ou seja, no corpo de Cristo, No corpo de Cristo habita toda a plenitude da divindade. E no corpo de Cristo, a igreja, habita o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco, ele está em nós. Glória a Deus. E uma vez estando na igreja, ou seja, dentro de cada um, o Espírito Santo se manifesta, através de dons espirituais. Tá? Uma das formas dele se manifestar é usar um ou outro ou muitos através de dons espirituais, os quais Paulo traz aqui uma pequena lista de alguns desses dons mais comuns. Glória a Deus. O que nós entendemos nesse versículo 7 é que essa manifestação de dons espirituais não está sobre o controle daquele que o possui, daquele que recebe. Ou seja, quando ele diz que é concedido a cada um para o que for útil, significa que existem situações aonde aos nossos olhos humanos, você poderia olhar e falar: nossa, se eu tivesse o dom de tal coisa, eu resolveria essa situação. Mas o Espírito Santo de Deus, olhando para essa mesma situação, ele não julgou, para ele isso não tem utilidade, não será útil fazer uso de dons espirituais ali. Lembra, acho que está em Mateus 12, que uma vez pediram um sinal para o Senhor Jesus, e ele disse: nenhum sinal será dado para essa geração. Então,
É só quando é útil que o Espírito Santo de Deus se manifesta usando os irmãos através de dons espirituais. Glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que não está sob o nosso controle. Isso fica bem claro, por exemplo, na vida dos apóstolos. Fica claro que eles não curavam as pessoas conforme a sua própria vontade. Tá? Porque se é assim, digamos que Deus dá um dom espiritual de cura, para mim. Agora eu posso curar. Se eu pudesse curar todo mundo conforme a minha vontade, o que eu iria fazer? Eu iria entrar nos hospitais, e sair curando todo mundo, atrair toda a atenção da mídia, e todo mundo ia começar a me exaltar como se eu fosse alguma coisa, entendeu? Porque eu entro nos hospitais e o hospital fica todo mundo sem trabalhar porque não tem mais enfermo. Tá? Então fica bem claro aqui que não fica sob o controle da pessoa o dom espiritual. Tá? Ou seja, se você recebe o dom de curar, você só vai curar quando Deus quiser, em uma situação que o Espírito Santo de Deus vê que é útil e tem proveito. Tá? E a prova na Bíblia de que não estava sob o controle dos apóstolos curar as pessoas que eles queriam, qualquer um que eles quisessem, é que, por exemplo, o apóstolo Paulo não curou Timóteo. Timóteo tinha uma enfermidade simples no estômago e o apóstolo Paulo não curou. 1 Timóteo 5:23. O que ele fez? Ele mandou Timóteo tomar remédio, tratar da sua enfermidade e pronto. Também o apóstolo Tiago, na sua carta, Tiago capítulo 5, quando ele vai falar de orar pelos enfermos, ele não diz que pela oração haverá cura, cura garantida. Não, ele diz que a oração da fé salvará o doente. Ou seja, está doente ainda, mas pelo menos está salvo. Tá? Se houver cometido pecado, seriam perdoados. O que ele manda primeiramente? Ele manda ungir com óleo. E o que ele quer dizer com ungir com óleo? Ele está mandando tomar remédio. Tá? Eu sei que hoje tem uma questão de espiritualidade, esse negócio de unção com óleo. Tem gente derramando aí jarros de óleo, de azeite na cabeça dos outros, a unção com óleo e tal. Mas Pedro, Tiago, João, até mesmo o próprio apóstolo Paulo, nenhum deles foi ungido com óleo. Paulo mesmo, ele foi lá, Ananias colocou as mãos sobre ele só, não teve óleo nenhum ali. Entendeu? Porque o óleo era utilizado para enfermidades. Era comum e normal usar o óleo como remédio. Ou seja, o óleo de azeite. Então o azeite tinha várias funções, inclusive medicinais. Outra passagem que comprova isso é, por exemplo, a parábola que Jesus conta do bom samaritano. O rapaz está jogado no chão, todo machucado, com feridas. E o que o bom samaritano faz com as feridas? Ele coloca óleo e vinho, ele coloca o azeite e coloca o vinho, tá? Aí, se você perguntar a questão do vinho, o vinho também era utilizado para isso, para feridas, porque o vinho fermentado fica alcoólico e desde aquele tempo eles já entendiam que o álcool que tinha no vinho, ou o próprio vinho alcoólico, ele matava, tirava as impurezas, matava as bactérias. Então ele deita o vinho para limpar a ferida e depois ele coloca o óleo, como remédio ali, como o consolo, o bálsamo ali para amenizar as dores, por exemplo, entendeu? Então tanto o azeite como o vinho é usado para tratar de enfermos, tá? Então se você vê aí, Paulo mandando o Timóteo se cuidar, Tiago mandando passar remédio, usar remédio com os doentes, aqueles que têm alguma doença, alguma enfermidade, entendeu? O que significa que não está sob o controle deles. Ou seja, o Tiago não vai dizer assim, Deus tem porque tem que curar. De maneira nenhuma. Ele fala, não, a gente faz o que a gente pode fazer. E claro que se Deus quiser curar, ele vai curar porque ninguém impede o agir de Deus. Então esse negócio de dons espirituais não está sobre o controle de quem usa. Tá bom? É muito importante entender isso. Até porque, se estivesse sob o controle dos homens, nós naturalmente iríamos atrapalhar todo o plano de Deus. Tá? Porque até na enfermidade Deus tem propósito. Por exemplo, Lázaro. Lázaro estava doente. Jesus foi avisado com antecedência, tempo suficiente para curá-lo. E não foi curá-lo, porque ele tinha um propósito maior. Evangelho de João 11, capítulo 11, verso 3, ele diz, essa enfermidade não é para a morte, sabendo que o Lázaro vai morrer. Ele está dizendo, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então Deus tem propósito até na enfermidade. Não se esqueça do caso de Jó.
né, que tanto sofreu e padeceu, e Deus tinha um propósito em tudo aquilo. O caso do próprio apóstolo Paulo, do rei Ezequias, da irmã de Moisés, a Miriam, né, que por inveja acabou pegando ali uma enfermidade de lepra e ficou afastada por um tempo por causa do seu pecado. Então, imagina que Deus, a pessoa pecou e recebeu uma enfermidade por causa do seu pecado, e Deus está, através daquilo ali, tratando essa pessoa, levando ela cada vez mais ao arrependimento, mas se você chega lá e cura, você interrompe todo o processo. Então, não está sobre o nosso controle. É quando o Espírito Santo de Deus quer, até mesmo o verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, deixa isso bem claro. É quando o Espírito quer e não quando o crente quer, ok? É por isso que é muito complicado você falar assim, vamos fazer uma campanha de cura, né? Você pode fazer uma campanha de cura no sentido de ensinar essas coisas, ensinar sobre a cura para alimentar cada vez mais a fé dos irmãos, mas não no sentido de que tem porque tem que fazer cura, tem porque tem que haver cura, porque Deus não obedece a homens, não se sujeita a homem nenhum. Deus tem vontade própria e somos nós que nos sujeitamos à sua vontade. Glória a Deus. Até mesmo em Atos, né, a gente vê uma coisa interessante. Jesus ele faz uma promessa em Lucas 24:49, né, sobre vós envio a promessa de meu Pai, né, recebereis poder do alto. E fica entendido que o batismo com o Espírito Santo, que é o poder que vem do alto que eles recebem em Atos 2, é só o começo. Porque depois disso, eles não só ficam falando em línguas, né, como aconteceu em Atos 2, mas eles começam a manifestar os dons espirituais no meio da igreja, no meio do povo, no meio da multidão, né, dons de curar, de sinais, prodígios e maravilhas. E isso nos ajuda a entender que o batismo com o Espírito Santo é o começo, é como se estivesse abrindo a porta, né, para muitas outras coisas que o Espírito de Deus tem a fazer por nós e através de nós. Glórias a Deus. Há quem diga que os dons espirituais acabaram, né, que essas curas e tal, isso não existe mais. Só existia no começo e só com os apóstolos. Bom, biblicamente não era só com os apóstolos, porque na igreja de Coríntios não era uma igreja formada só de apóstolos. E tinha pessoas lá com dons de curar, dons de interpretar, dons de discernir espírito. Então não era só os apóstolos. Até mesmo se fosse só os apóstolos, Paulo não precisaria tratar essa questão de dons espirituais com uma igreja, e sim só com o colégio apostólico. Ok? Então não era só os apóstolos. Segundo, não acabou porque a Bíblia é atual, a Bíblia não envelhece. Dizer que esses dons acabaram é a mesma coisa que dizer que não precisamos ler o capítulo 12 de Coríntios e qualquer outro capítulo ou passagem que fala de dons espirituais. É a mesma coisa que dizer isso, né? Então vamos descartar aqui vários pedaços aqui do Novo Testamento. Qualquer texto que tratar de dons espirituais, você deixa para lá, você pula porque não precisa, porque isso não existe mais. Então percebe como que é uma ideia muito esquisita? Tá? Eu creio que a palavra de Deus é para hoje, que o que está escrito aqui foi para os coríntios, mas também é para mim, também é para nós hoje. Se não é para nós hoje, por que Deus então escreveu? Por que Paulo escreveu as cartas e ainda mandou compartilhar uma igreja com a outra as cartas que ele escrevia? Não faz sentido nenhum pensar que acabaram os dons espirituais. Glória a Deus. Então, devemos buscar os dons espirituais? Sim, devemos. Devemos buscar os dons espirituais, mas com sabedoria, porque se você for buscar por vaidade, você não vai receber nada. Tá? É importante lembrar que a sequência é o seguinte: arrependimento, se arrepende dos pecados, recebe o perdão de Cristo, recebe o Espírito Santo de Deus para morar na sua vida. E aí você vai levar uma vida que pende à vontade do Espírito Santo, o que significa que naturalmente, através do seu modo de viver, através do seu comportamento, das suas ações, vai ser visto em você o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. E isso é para todo cristão no geral. Não importa se tem dom, se não tem dom, se fala em língua, se não fala em língua, se é batizado, se não é batizado, se desceu as águas ou não, não importa. Arrependeu? Recebeu o perdão de Cristo? O Espírito Santo habita em você? Você está pendendo, você está indo pela vontade do Espírito e não pela vontade da carne? Então, naturalmente, vai ser visto em você o fruto do Espírito Santo, tudo aquilo que fala em Gálatas 5:22, ok? Agora, para além disso, temos o batismo com o Espírito Santo, temos os dons espirituais, que é algo que, obviamente, vai vir para aquele que já tem essa primeira parte, o fruto do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então,
Paulo ele diz para buscar os dons espirituais, né? E se você deve buscar, então é algo que não morreu. Se é algo que fosse parar e cessar, ele não iria escrever isso. Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada, não iria inspirar o seu servo a escrever uma coisa que vai acabar, né? Sabendo que nós iríamos seguir essa palavra ainda nos dias de hoje. Então inspirou a dizer, né? Buscai com zelo os melhores dons. Glória a Deus por isso. Então devemos buscar? Sim, devemos, podemos buscar. Mas com sabedoria. A primeira coisa é você entender que isso daí é dado pelo Espírito Santo de Deus para trabalhar na obra de Deus, para trabalhar para Deus, para trabalhar segundo o propósito de Deus e não segundo o seu propósito, aquilo que você quer. Porque, para pensar um pouquinho, se você quer receber algum dom espiritual específico, parte do seu desejo, né? Parte, não todo ele, mas parte do seu desejo vem de você mesmo por vaidade. Porque você quer ter, porque você quer que os outros vejam que você tem o dom, porque você quer se destacar na igreja. Então, essa vaidade precisa morrer. Isso daí precisa morrer. Na verdade, muitas pessoas que não estão preocupadas em receber dons de Deus acabam recebendo. E aqueles que ficam preocupados em receber alguma coisa não recebem nada por causa da vaidade. Entendeu? Os dons do Espírito Santo são dados a cada um conforme ele quer, para quem ele quiser dar, e vai usar quando ele quiser usar, entendeu? E para o que for útil, para aquilo que tem proveito. E Deus, quando usa homens e mulheres, você já percebeu isso? Quando Deus usa homens e mulheres, se não for 100%, no mínimo 99% dos casos, ele usa em favor do outro, do próximo, das pessoas. E no final leva a glória para Deus, leva louvor e elogio para Deus. É assim que Deus trabalha. Tá? Ou seja, a vida de um homem usado por Deus, ou de uma mulher usada por Deus, é para a glória de Deus. E mandar glória para Deus é ajudar o próximo. Se resume nisso. Os dois maiores mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, esse é o propósito de Deus. Agora, se o seu coração é fechado para ajudar o próximo, para fazer bem ao próximo, se o seu coração é fechado para ajudar a igreja, porque ajudando a igreja, por exemplo, a manter a igreja aberta, você está mantendo ali as pessoas que pregam a palavra de Deus, né? Mantendo a igreja aberta é a oportunidade do pecador entrar, ouvir a palavra, também daqueles que estão lá dentro serem treinados na palavra para poder sair e evangelizar. Entendeu? Se você fecha o coração quando fala de oferta, quando fala de ajudar a igreja, quando trata desses assuntos, como que Deus vai usar você espiritualmente se você não consegue se deixar ser usado nem materialmente? O Espírito Santo de Deus, né, os dons de Deus são para convertidos e não para exibidos. Amém? A gente sabe, conforme Mateus 24, que o inimigo também faz alguns sinais, faz algumas coisas, vai ter falso profeta, enganando todo mundo, mas isso não quer dizer que a gente deve sair julgando todo mundo que faz alguma coisa. Mas devemos buscar em Deus o discernimento, que também é dom do Espírito Santo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido, né, pelo menos as principais dúvidas acerca deste assunto. Tá? Deixa o seu comentário aqui abaixo, participa, né, compartilha esse vídeo nas redes sociais e continua conosco nesse propósito. Tá? Nós vamos continuar tratando temas relacionados ao Espírito Santo de Deus. Vou ficando por aqui, dá o like no vídeo, tá? E querendo aprender mais, vem estudar com a gente. Acesse clubedepregadores.com.br.